pessoal, sejam todos bem-vindos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Melhorou o áudio em relação à semana passada? Quem estava aí, tá todo mundo me ouvindo bem? Se tiver, manda uma mensagem aí. Seu Pai Leme, como é que o senhor tá? Tudo bem? Achei que o senhor ia me ligar hoje, pô, mas a gente pode se falar amanhã. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui, muito bom tê-los aqui. Vou falar um pouco sobre proteção respiratória, um tema bastante interessante. Aí, Fabiano, até que enfim você conseguiu, boa. Sejam todos bem-vindos, eu estou muito contente que vocês estejam aqui. Sintam-se à vontade, convidem aí os amigos que são da segurança do trabalho, o pessoal que é da emergência, coisa toda. Pra gente já ir começando. Todas as terças, às 20h29. Tá muito baixo? Eu vou tentar falar mais alto então. Vou falar mais alto, que bom que você comentou. Show de bola, que legal que vocês estão aí. Sejam bem-vindos então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Não sei se vocês sabem, mas essas aulas aqui, depois eu já coloco elas no YouTube também, tá? No canal lá, José Henrique Preto. Depois vocês se inscrevam lá. Eu não sei porque tá baixo, mas tá em boa qualidade o som? Era pra tá bom, mas se não der, só não pode estar chiado. Semana passada tava chiado, né? Mas se tá bom, né? Vamos tacar o pau nisso aí. Então, vamos continuando aqui as super lives da Ciência do Fogo. Essas lives vão continuar mesmo depois do nosso intensivo, mesmo depois do nosso lançamento, tudo bem? O tema hoje é bastante interessante, é sobre proteção respiratória. Eu tô até falando mais alto aqui para ver se melhora. Mas dá para ouvir? Se der para ouvir, a gente tá com o pau assim mesmo. Eita, mas tá cada dia pior. Porque se deixar aqui mais perto, melhora? Se falar aqui mais perto, melhora? Qualquer coisa eu deixo aqui do lado para falar. Não tem problema não. Aqui deve pegar melhor a voz. Tá melhorando? Melhorou? Se melhorou, a gente já tá com o pau. Então tá bom, legal. Aumenta o volume aí, vamos pra cima, tá? Então tá bom, legal. Vamos lá, Ciência do Fogo então. Já somos centenas lá inscritos, eu tô muito contente com isso aí, tá? Tô contente aí com a ideia do intensivo. Eu já, logo menos eu vou soltar a programação de cada dia do intensivo, cada aula que vai ser, cada horário e tudo mais. Então se inscrevam, vou mandar por e-mail e vou mandar também lá no grupo do WhatsApp. Então Ciência do Fogo, vamos fazer esse intensivo, vai ficar bem legal. Fechou? Então comentem aí, passa pro pessoal e vamos tacar o pau. Já foram aí 4 minutos aí começando a live, vamos começar. Vamos pro que é mais importante então, tá? Bom, hoje a gente fala de proteção respiratória, certamente trouxemos muito conhecimento do passado, né? Hoje a gente consegue observar a proteção respiratória através até mesmo de pontos que são necessários, né? Pontos normativos e assim por diante. Eu vou comentar sobre isso aqui na Super Live, mas algo que é importante, tá? Para a gente falar de proteção respiratória, a gente entender a história de estudo, né? Necessariamente, se formos olhar o passado, né? Se olharmos o passado, necessariamente a gente vai ver que não existia nada, não existia tecnologia, não existiam estudos, o pessoal ainda não tinha evoluído, né, em técnicas e uma série de coisas que hoje reflete a tecnologia aplicada à proteção respiratória, né? Até inclusive quando falamos de teste, até quando a gente fala de teste, teste de vedação mesmo, existem testes que são quantitativos, né? A gente acaba sabendo exatamente o quanto passou, né, pela proteção respiratória. Então, a tecnologia hoje é gigantesca. A tecnologia aplicada ao carvão ativado, tecnologia aplicada
aos polímeros, né, que eles vão entrar em contato com o nosso rosto, que é a borracha, né, vamos dizer assim, de vedação e assim por diante. Mas lá no passado não tinha muito isso, tá? Lá no passado as pessoas, quando elas ficavam expostas, né, a algum tipo de risco, né, vamos dizer assim, os riscos químicos que entram no nosso corpo através do nosso sistema respiratório, né? Então as pessoas, quando elas ficavam expostas a isso, e necessariamente os bombeiros, né, essa é a ideia aqui, né, pra gente falar dos bombeiros, então o pessoal tinha barba grande, né? Qual que era a ideia, então, da barba grande, né? E o que o pessoal geralmente usa, né? Qual que é a ideia por trás da cabeça do pessoal quando a gente fala de proteção respiratória? A barba grande, então, os bombeiros utilizavam para, ao entrar no incêndio estrutural, né, principalmente em situações de combate a incêndio, o pessoal molhava a barba, depois dessa barba molhada eles colocavam dentro da boca, né, para fazer como se fosse uma peneira ali, ou quando o pessoal... É a mesma coisa que acontece se você pegar um pano molhado e colocar na frente da sua zona respiratória. O que vai acontecer? Necessariamente ele vai parar alguma coisa ali, né? Só que a gente não pode esquecer que existem contaminantes que eles são na forma gasosa e existem contaminantes que eles estão ali na forma sólida, né? Esses contaminantes na forma sólida, pode ser até que alguns deles parassem na barba, né? na proteção, ou quando as pessoas utilizam um pano no rosto, né? Mas vou falar especificamente da barba. Pode ser até que alguns contaminantes parassem na barba ali, quando o cara molhava a barba e colocava ela na boca, porque naturalmente você tem uma barreira física ali do que está acontecendo. Isso é interessante. Agora, obviamente que na época também eles não sabiam que existiam contaminantes que entravam na forma de gases. E eles achavam que ali era o suficiente, é algo em relação a nada, certo? Mas, né, se a gente for parar para pensar, até os nossos pelos do nariz, eles têm ali uma função, né, uma função de filtrar partículas, mas no caso partículas que são grandes. Obviamente que quando a gente está falando de atendimentos, de operações de emergência, a gente não pode pensar somente em filtros que realizam a adsorção de um produto, ou que ele vai filtrar mecanicamente algum particulado que ali tem no ambiente. Por quê? Porque aí a gente vai lembrar da live anterior, né, que é a ideia das atmosferas em PVS, né, que são imediatamente perigosas à vida e à saúde. Então, por isso que é importante a gente verificar tudo isso e verificar a barba. Então a barba, ela funcionava lá atrás, né, nos anais da história, ela funcionava como um filtro mecânico, tá certo? E aqui eu já vou fazer um enlace da diferença de um filtro químico para um filtro mecânico, já para a gente começar a entender, tá? Por que isso é importante? Depois, mais para frente, nós vamos ver a diferença desses filtros com elementos filtrantes e o filtro, né, o equipamento SCBA, não é filtro, né, o equipamento autônomo, né, de proteção respiratória, e quais são as implicações do uso de barba nisso tudo, tá bem? Então eu vou trabalhar tudo isso aí. Então, já puxando aqui um gancho, tá? A gente já vai começar a notar, então, nessa introdução, que há uma diferença significativa entre filtros químicos e filtros mecânicos. Hoje, isso é muito comum para a gente tem manuais de proteção respiratória, né? Tem o professor Maurício Torlone, que deixou um manual completo, muito bom para a gente, inclusive, dentro do Ciência do Fogo, o módulo de proteção respiratória está em cima desse manual, está em cima do PPR, tá bem? Então, para quem tiver, para quem participar, para quem quiser entrar no Ciência do Fogo, no qual vai acontecer o intensivo, esse módulo de proteção vai estar lá dentro. Mas, né, quem não quiser, já está aqui no Instagram para todo mundo. E depois vai lá para o YouTube. Então, qual que é a diferença do filtro químico e do filtro mecânico? Tá bem? O filtro químico, ele é composto por carvão ativado, na maioria das vezes, tá? E o que vai acontecer no carvão ativado? Diferente de uma bucha, que a gente usa para lavar louça, que a gente pode encharcar ela de água e quando aperta, toda a água escorre por ela, então ali ela está absorvendo água. Quando nós pensamos no carvão ativado, em relação a um contaminante no estado gasoso, ou em relação a um contaminante no estado de vapor, né, tem diferença entre gás e vapor, diferença conceitual aí, né, o gás é que na condição normal de temperatura e pressão aquele produto já é gasoso, o vapor é que na condição normal de temperatura e pressão aquele produto ele é líquido e libera vapor, ou seja, a temperatura ambiente faz com que aquele líquido esteja acima do ponto de fulgor dele
e ele está ali liberando vapor, tá certo? A partir do ponto de fulgor, então ele começa a liberar vapor. Se começa a aquecer mais esse produto, ele começa a aumentar a taxa de liberação de vapor. Se você aquecer bastante esse produto, ele vai chegar no ponto de ebulição e ali ele vai ter a liberação máxima de vapor dele ali por conta do ponto de ebulição, tá bem? O que acontece então? Quando você tem um produto que ele é gasoso ou ele é no estado de vapor, ele vai precisar ser adsorvido no carvão ativado. E o que é isso, né? Carvão ativado, então, ele é um produto que ele vai ser tratado quimicamente. Não é só pegar fibra de coco, colocar lá num forno com pouco oxigênio, né? Aquecer ela, fazer virar carvão e tudo mais. Tem que lavar aquele produto, né? Aquela fibra de coco com algum produto que ele vai fazer com que quando vier uma molécula de algum contaminante que a gente está esperando no ambiente, essa molécula ela venha a se aderir no carvão ativado e dali não saia mais. Então, para isso, usa-se a ideia de algumas forças químicas ali, algumas interações químicas, né? Uma delas, talvez a mais conhecida, é o princípio de Van der Waals, né? Que faz que aquela molécula que ela venha a se aderir, né? Quase conjuguei errado, né? Eu acho que eu ia conjugar errado, eu vou mudei aqui. Que ela venha aderir ao carvão ativado e dali ela não saia. Por que é interessante que ela venha se aderir no carvão ativado e a partir dali ela não saia mais? Porque necessariamente se você está usando um respirador com elemento filtrante, você vai ter que puxar o ar, esse ar ele vai ter que passar pelos filtros e depois você vai respirar esse ar depois da filtragem que aconteceu ali através do seu filtro mecânico ou seu filtro químico. O filtro químico, então, por sua vez, ele é formado por carvão ativado, o carvão ativado ele tem um tratamento específico para a molécula ali colar. Já o filtro mecânico, né, ele é utilizado para partículas sólidas, por sua vez, poeiras, névoas e fungos. Tá? Obviamente, né, que os filtros mecânicos eles vão dividir em PFF1, PFF2, PFF3 e há a possibilidade, no entanto, de juntar um filtro mecânico com um filtro químico. Isso é possível, né? Vai depender da característica do contaminante que você tem. Agora, por que eu estou falando de filtros e tudo mais? Neste momento, sendo que o objetivo era eu falar de barba e proteção respiratória para bombeiro. Ora, porque necessariamente, já que a gente está falando de filtro, então entenda o seguinte, quando eu respiro, eu vou puxar o ar. Esse ar, então, ele vai ter que passar pelos filtros, então vai existir uma resistência mecânica ali, necessariamente, e a partir dessa resistência mecânica, ele vai passar pelos filtros, ele vai ser filtrado ali, e vai tirar ou a partícula sólida dele, ou vai tirar um determinado contaminante, vai depender do filtro que eu estou utilizando ali, tá bem? E vai chegar um ar com menos contaminante até o meu nariz. Essa quantidade menor de contaminante, ela tem que ser menor, obviamente, do que o que a gente chama de nível de ação, para que continue sendo seguro para o nosso corpo. Então isso aí é importante, tá bem? Agora, então veja só, aqui que entra a barba. Por quê? A gente já entendeu então que nós vamos ter que respirar, tá bem? Nós vamos ter que respirar e vai ter essa dificuldade para o ar passar pelo filtro. Agora, então, se há uma dificuldade do ar passar pelo filtro, o que vai acontecer? A gente tem que entender que tudo tende ao nível menor de energia, tudo vai tender ao nível menos energético, né? Ou seja, se eu tiver alguma falha de vedação, né, em geral, veja só que interessante, quando você usa algum respirador, tá? Só para deixar bem claro, eu estou falando aqui de respiradores de uso profissional, tá bom? Respiradores que estão ali contidos na NR6, eu estou usando o parâmetro profissional, não estou falando aqui de, né, vocês sabem, de pedaço de pano no rosto, esse tipo de coisa. Estou falando de respiradores profissionais, para que não gere nenhum desentendimento, tá bem? Então, pensando em respirador profissional, por exemplo, quando você usa um respirador mais um óculos, se ao respirar o seu óculos está embaçando, significa necessariamente que ou o seu ar está saindo pelo óculos, né? Seu ar está saindo por uma falha de vedação e está chegando até o óculos por conta da temperatura, ele embaça. E se necessariamente quando você sopra, né, quando você exala o ar, esse ar ele sai por outro local que não seria pela válvula de exalação do seu respirador, se isso acontece, necessariamente ali você já tem evidente
uma falha de vedação do seu respirador, tá bem? E qual que é o ponto aí? O ponto é o seguinte, se há uma falha de vedação, é por ali que um determinado volume de ar vai entrar, através daquela falha de vedação. Agora, então nós estamos pensando aqui no clipe nasal, né? Por isso que tem que ajustar muito bem o clipe nasal. Tem gente que tem nariz um pouco maior, outros menores, mas o clipe nasal ele tem que estar bem ajustado, por quê? Por conta do seu óculos. Se você utilizar um respirador mais um óculos e ficar legal, não tiver embaçando o seu óculos, pelo menos na parte do clipe nasal, você não tem, né, o problema ali da falha de vedação. No entanto, é aqui que vai entrar a barba, tá? O respirador, principalmente o semifacial, e é interessante a gente falar por que principalmente o semifacial, porque ele tem um fator de proteção atribuído menor do que o respirador facial inteiro, considerando filtros da mesma classe. Por quê? Porque o ser humano ele é muito mais parecido e tem também muito mais superfície de contato no rosto todo do que se a gente pegar a parte menor, que é só nariz e boca, tá bem? Então, em função disso, se a gente considerar os filtros da mesma classe, tá bem? Um equipamento de proteção respiratória full face, facial completo, ele vai ter um fator de proteção atribuído maior do que o semifacial, tá bem? Então, veja só, quando você usa um respirador e você precisa puxar o ar e você tiver o seu rosto coberto por barba, tá bem? Ou tiver alguma falha, alguma cicatriz, uma deformação no rosto, ou se quando você fez o teste com o seu respirador você tinha uma determinada massa corporal e você emagreceu demais, ou você engordou demais, é necessário refazer o teste de vedação. Porque a partir do teste de vedação que a gente consegue garantir, consegue comprovar que aquele respirador ele está adequado com o seu rosto. Talvez quem tem um olhar mais atento, qual que é a ideia? Talvez quem tem um olhar mais atento já tenha percebido. Tem gente que usa respirador e sobra aqui embaixo do respirador 2 dedos. Às vezes a pessoa tem um rosto pequenininho, coloca um respirador grande, né, e o respirador fica sobrando na parte de cima, o respirador fica sobrando embaixo, a boca aparece, então tudo isso aí vai atrapalhar na vedação necessariamente. E quando a gente fala de barba, a gente está falando, né, que é uma tendência hoje, os homens de maneira geral estão tudo usando barba, né, dizem porque fica mais bonito, aquela coisa toda, né. A pessoa fala que a barba é a maquiagem do homem, aquele negócio todo, tudo bem, cada um com as suas escolhas. Eu estou aqui apenas para falar que a barba ela vai impedir o processo de vedação correto do respirador no seu rosto. Por quê? Porque aquele pouquinho que vai entrar pela barba, né, onde não está colado no rosto a vedação, aquele pouquinho que vai entrar pela barba, vai ter algum efeito prejudicial à sua saúde. Ora, neste caso, então, nós não estamos nem falando de respiradores para emergência, estamos falando de uso geral de respiradores, né? Qual que é o grande problema nisso tudo, tá? Bom, vai entrar de pouquinho em pouquinho ar. Você vai falar assim, mas tudo bem, né? Vai ter um pouco filtrando. Bom, quando a gente pensa em toxicologia, de maneira geral, né? A gente tem que pensar o seguinte, e quando a gente pensa em segurança do trabalho, a gente pensa em prevenção. Qual que é a sacada? O efeito, a gente sempre vai buscar um efeito que é mais próximo possível de zero. O que é o efeito zero? O meu trabalhador trabalhou a vida inteira ali, tá certo? E se, por exemplo, ele estivesse exposto ao ruído, ele não teve perda auditiva. Como a gente está falando de exposição a produto químico, a gente pode ter diversos problemas em função disso, em função da toxicologia. A gente pode ter problemas em função de contaminantes sólidos, aí tem o problema do tamanho da partícula, quanto menor a partícula, mais longe no alvéolo pulmonar ela vai, aí ela se deposita no alvéolo pulmonar, chega um macrófago, mata ele, entra em lise, aquela partezinha do seu alvéolo pulmonar você não vai mais, mata não, né? Come a partícula, aquela partezinha do seu alvéolo pulmonar já não vai voltar mais, tá certo? Então você vai acabar perdendo a capacidade respiratória. E qual que é o problema disso tudo? O problema é no longo prazo. Eu não estou falando agora de respiradores de emergência, coisa toda, mas o problema da falta de vedação é no longo prazo, porque o efeito, que a gente quer que seja zero, ele tem duas constantes aí que a gente precisa considerar. Uma é a concentração, a outra é o tempo de exposição. E qual que é o problema de cada uma delas? Veja só, vamos falar do tempo de exposição, que aqui vai ser mais espinhoso falar, né? Hoje, um trabalhador comum, um trabalhador CLT, o que determina, tá, o tempo de trabalho que essa pessoa ela vai desenvolver a atividade laboral dela? É a previdência.
ela vai contribuir com a Previdência ali, e obviamente todo mundo sabe, né? Não quero entrar em mérito algum, mas é um fato, todo mundo sabe, cada vez mais quem depende da Previdência, né? Cada vez mais a gente como trabalhador vai precisar trabalhar mais tempo de contribuição para a Previdência para poder se aposentar. Então, o que a gente tem nessa equação? Um efeito é igual a concentração multiplicado pelo tempo. Perfeito. Se eu tenho um acréscimo no meu tempo, que é dado pela Previdência, olha que interessante, eu teria que ter uma redução na concentração do meu produto. E qual que é a norma, né, que fala sobre concentração, norma nacional, existem várias internacionais, mas qual a norma nacional que fala sobre concentração de produtos químicos, né, que vai falar dos limites de tolerância? NR15. Então, o nosso efeito, que é um trabalhador saudável, isso que a gente quer, o efeito mais próximo de zero, né? Um trabalhador saudável, ele trabalhou no ambiente com produto químico, com poeira, com fumo de solda, com vapores orgânicos, com gases ácidos, com amônia, seja qual for. O trabalhador trabalhou e ele, ao se aposentar, é o desejável que ele não tenha problemas de saúde em função disso. Aí vai depender de tempo de exposição, que a Previdência cada vez mais vem aumentando isso aí, tá certo? E também vai depender da concentração. E a concentração está tida lá na própria NR15, né, que são os limites de tolerância que a gente pode ter. Obviamente existem normas internacionais, existem limites que são mais restritivos e aquela coisa toda, mas é isso que a gente tem. Ora, veja só, se o tempo de exposição está aumentando cada vez mais, teríamos então que reduzir a concentração para que o efeito seja zero, porque nós temos duas grandezas ali multiplicadas, se uma aumenta, a outra tem que diminuir para manter a proporção, tá certo? No entanto, o que acontece? O tempo está aumentando e os trabalhadores não estão diminuindo a concentração. Eu sei que tem medidas de ordem de engenharia primeira, coisa toda, já estamos pensando no EPI, nós estamos falando de NR6, nós estamos falando de programa de produção respiratória, já estamos falando do EPI, tá? Não estou falando de ambiente local. E qual que é a sacada disso aí? Bom, quando o trabalhador, por sua vez, ele começa a ter barba, né? Ele tem barba e usa respirador, bom, primeiro que no teste de vedação tem que ser feito sem barba. Isso aí está no próprio programa de proteção respiratória. Por que não pode ter pelo facial? Porque um pouquinho vai permear, um pouquinho vai entrar. Ele não vai ter aquela proteção bem colada no seu rosto como ela deve ser. Por quê? Quando você puxar o ar, já tem resistência mecânica para o ar passar no filtro. Se houver uma abertura, por menor que seja, o contaminante vai entrar. Aí você fala assim, bom, mas né, é bem pouco, mas nós estamos falando então de efeitos crônicos. Efeitos que só vão aparecer quando você estiver velhinho, quando você estiver senhorzinho e aquela coisa toda. Por isso que é bom evitar esse tipo de coisa. Por isso que o próprio programa de proteção respiratória fala de política de barba. E por isso, né, que isso os bombeiros militares fazem muito bem. É cobrar o uso de barba. Eu vejo muito bombeiro civil usando barba. Cada um usa, faça o que quiser da vida, né? Mas os bombeiros militares, eles fazem isso muito bem, eles fazem a barba, né? Eles cobram que as pessoas do pelotão estejam de barba feita, aquela coisa toda. Já não existe tanto essa cobrança no meio civil, né? E o problema é exatamente essa falha de vedação que vai fazer com que venha a penetrar um pouquinho, né? A cada dia, se a gente pensar em jornada de trabalho, jornada laboral, vai penetrar um pouquinho a cada dia e o problema vai ser lá no longo prazo. Então a gente vai acabar tendo problema com isso, tá bem? Então, nesse momento, eu estou falando de respiradores com elementos filtrantes. Aí você vai falar para mim assim, tá, mas e o equipamento autônomo de produção respiratória? Eu vou chegar lá, porque tem outros problemas. Fala assim, mas é pressão positiva, tudo bem, né? Não entra contaminante, mas aí você perde ar, né? Você perde tempo de trabalho lá, você vai perder ar por conta dessa falha de vedação, tá bem? Então, essa a ideia. O que a gente tem de normativa para isso? Obviamente, a gente tem NR6, né? Norma de equipamento de proteção individual, tá bem? A gente tem a portaria, tudo surgiu, né, com a Instrução Normativa número 1 de 94, o primeiro PPR, né, o Programa de Produção Respiratória. Já tem a portaria número 672, que ela é o regulamento técnico para adequar a utilização do equipamento de produção respiratória. Tá? Então, existem normas que são importantes, né? Existem normas que balizam tudo isso que eu estou falando. Então, eu não estou falando aqui para vocês na orelhada, eu nem poderia estar falando isso aí. Né? Então, existem normas que balizam isso aí. E
quando a gente pega e coloca todos esses critérios de proteção respiratória, ora, eu tenho respiradores que são PMG, tem pessoas que têm rosto maior, tem pessoas que têm bochecha grande igual eu, tem pessoas que têm rosto menor, nariz fininho, tem gente que tem a cabeça menor, tem gente que tem a cabeça maior, então isso vai variando de pessoa para pessoa. Existem, no entanto, respiradores que são PMG, existem respiradores que eu uso que são semifaciais, faciais completos e tudo mais. Estou falando dos mais simples aqui, existem diversos tipos de respiradores, né? Mas estou falando aqui do mais simples. Então, quando nós usamos algum respirador que ele venha a colar no nosso rosto, precisamos fazer o teste de vedação. Esse teste de vedação é aquele teste que eles colocam um capuz e vão colocar ou sacarina ou bitrex, vai borrifar, ou usa o próprio porta-count, que é uma avaliação quantitativa, né? Ou você faz o fit test realmente, que é eu coloco o capuz, você cria uma determinada concentração nesse ambiente, né? Nessa atmosfera que ficou nesse capuz envolvendo sua cabeça, de bitrex ou sacarina, tá bem? Aí você vai pedir para a pessoa falar, movimentar a cabeça, abaixar, levantar, jogar a cabeça para o lado, respirar um pouquinho mais forte e tudo mais, como se fosse, né, atividades que ele faria normalmente utilizando o respirador. Tá bem? E esse teste de vedação, de maneira geral, isso é interessante. Muitas vezes as pessoas realizam o teste de vedação e quando vai fazer o teste de vedação, vai lá, faz a barba, deixa a barba lisinha, faz o teste de vedação, passa e é aprovado, uma semana depois a barba já está grande. O cara só faz a barba para o teste de vedação. E qual que é o problema? Bom, ele passou no fit test, está evidenciado que ele passou no fit test, está ok, está tudo beleza. Mas, durante a atividade de trabalho dele, ele vai ter esse problema de vedação, por quê? Porque a barba ficou maior. Vai entrar um pouquinho de contaminante, vai entrar um pouquinho de fumo, poeira, névoa, fumo, gás ou vapor. E o problema, novamente, como eu havia comentado lá no estágio, é no longo prazo. Então a gente acaba tendo esses problemas. Quando usamos então elementos filtrantes, nós estamos falando de, ele vai filtrar quando eu exercer uma pressão negativa, ele vai filtrar quando eu puxar o ar. E quando eu puxar o ar, necessariamente, se tiver uma falha de vedação, ele vai entrar contaminante por ali, tá bem? Então essa é a ideia de uso de respirador com elementos filtrantes, né? E a relação dele com a barba, que vai prejudicar no ensaio de vedação. Agora, já que vamos falar de bombeiro, já que vamos falar de atividades de emergência, brigada de emergência, esse tipo de coisa, veja só que interessante. Qual é o tipo de proteção respiratória para atmosferas e PVS? Eu posso usar linha de ar mandado com um cilindro de fuga, assim como eu falei na última live, e eu posso utilizar também, né, equipamento de proteção respiratória autônomo, com cilindro de ar respirável nas costas. Tá? O equipamento de proteção respiratória autônomo, então, já saindo dos elementos filtrantes, eu já expliquei, vamos pensar agora no equipamento autônomo. Qual que é o grande problema dele, né, em relação à barba? É que é o seguinte, você vai questionar, fala assim, mas dentro da peça facial é pressão positiva. É ideal que seja, tem que ser assim, equipamento de pressão positiva. Significa o quê? Que a pressão dentro da peça facial está um pouquinho maior, não pode ser muito, senão dá barotrauma, né? A gente já viu isso aí, né? Pressões hiperbáricas, então eu não posso aumentar muito a pressão, né, pro respirador. Tem que ser um pouquinho mais, só, dentro da peça facial. Eu aumento um pouquinho mais, por quê? Porque se houver uma falha de vedação, ele expulsa o contaminante e o contaminante não entra por sua vez. O que não acontece, né, no caso de respiradores com elementos filtrantes, por conta da pressão negativa que a gente faz. Tá certo? Então, qual que é o ponto negativo de utilizar barba utilizando o equipamento de proteção respiratória autônomo? Primeiro, se você utiliza o equipamento de proteção respiratória autônomo, provavelmente você, no seu ensaio de vedação, dentro do seu PPR, você teve que fazer também teste com a sua peça facial completa, com a sua full face, tá certo? É o tipo de respirador que você usa ou que usaria em determinadas situações. E quando você vai fazer o teste de vedação, necessariamente você teria que estar sem barba. Agora, durante a utilização do equipamento de proteção respiratória autônomo, tendo barba, qual o problema que se tem? Se tem o problema da falha de vedação, mas não no sentido de entrar contaminante, mas no sentido de perder ar. Ou seja, você vai perder, em função dessa falha de vedação, só o que te faz respirar e o que vai ficar vivo. Você vai ter uma redução, então, no seu tempo de trabalho, seu tempo de atividade na área de emergência, no local da emergência, seja por conta de produto químico, seja por conta
de incêndio, seja uma atividade de espaço confinado, seja o que for que você precisou utilizar o equipamento de proteção respiratória. Então, esse é o grande ponto, tá certo? Quando você tem, então, necessariamente, quando você usa equipamento autônomo, né, quem já usou, sabe, dependendo do movimento que você faz, né, às vezes você abaixa a cabeça, a própria válvula encosta, a mangueira ela empurra um pouco o respirador para frente, às vezes não fechou direito e tudo mais. Então, dependendo do movimento que você faz, às vezes o local muito apertado, você bate o rosto e tudo mais, desloca um pouco a peça facial. Desloca a peça facial, sai um tanto de ar, aí você volta ela no local. Por quê? Todo esse ar que está saindo para o ambiente é o ar que você teria que respirar no local de emergência. E qual que é o grande ponto aqui? Bom, essa tabela também vai estar, o desenvolvimento dessa tabela também vai estar dentro do Ciência do Fogo. É o seguinte, quando se usa um equipamento de proteção respiratória autônomo, é importante você saber, de cada usuário seu, de cada brigadista, de cada bombeiro e tudo mais, uma quantidade média do ar que ele respira. Em geral, quando a gente fala de cálculos de cilindro e tudo mais, o que a gente usa de taxa de consumo de ar para cálculo de cilindro? E, de maneira geral, a gente usa 40 litros de ar por minuto. Mas aí que está o ponto, né? Em 40 litros de ar por minuto eu tenho tempo, mas o ponto está aí. Ninguém exercendo atividade durante o uso de um respirador, atividade, eu estou dizendo atividade de emergência, seja segurando uma mangueira, usando um extintor, sei lá, adentrando ou saindo do espaço confinado, realizando atividade de descensão, ascensão por corda, ou movimentando um tambor com um produto químico que tem 200 litros, quase 200 quilos, né? Ele tem que fazer uma atividade. Então, necessariamente, quando você está utilizando um equipamento de proteção respiratória autônomo, mas associando isso a uma atividade de emergência, necessariamente você vai ter um gasto de ar bem alto. Se somado esse gasto de ar bem alto, que é muito acima dos 40 litros de ar por minuto, tá bem? Ou seja, o seu tempo está reduzindo, o seu tempo útil ali está reduzindo, você ainda tem uma falha de vedação que faz com que o seu consumo aumente ainda mais. Ou seja, você reduz bastante o tempo em que aquele colaborador vai poder estar trabalhando dentro daquela zona quente, daquela área sinistrada. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você vai ter que trocar as pessoas rapidamente, você vai precisar de uma logística de equipamentos muito maior, as pessoas não vão conseguir executar o trabalho lá de maneira muito rápida, e aí então a gente, né, vai se deparar com esses problemas aí. Então não é, ao usar o equipamento de pressão positiva, né, não é somente o fato porque a pressão positiva o contaminante não entra, mas tem que ser levado em consideração a quantidade de ar que você vai perder durante a sua operação, que necessariamente vai reproduzir, né, uma quantidade de tempo, um tempo menor, no qual você vai estar exposto, tá bem? Então, quando se utilizar um recurso de proteção respiratória que ele vai vedar no seu rosto, tá certo? Não pode ter barba por conta desses motivos. Então, a pergunta é, eu posso ter algum equipamento de proteção respiratória que eu possa utilizar com barba? Sim, aqueles equipamentos que são de pressão positiva e são como o capuz. Ele vem até o rosto e ele não tem vedação, porque ele vai ficar saindo ar ali e ele está conectado a uma fonte de ar, a um compressor que ele vai dar ar na qualidade ideal para você e tudo mais. Mas não a um cilindro, na qual você tem uma quantidade bem limitada de ar e um tempo bem limitado de ar, por sua vez, em função disso aí. Tá bem? Então, a ideia é exatamente essa. Eu não vou falar aqui dos equipamentos do tipo capuz ou touca e tudo mais, mas esses sim são possíveis de utilizar com barba, porque ele já tem uma entrada de ar, pressão positiva, e ele não tem vedação no seu rosto. Ele é um capuz, ele é uma touca, ele vai ficar jogando ar ali, de maneira que não entre contaminante. E quando a gente pensa em equipamento de proteção respiratória autônomo, você pode considerar aí, faz o teste, né? Depois que vocês tiverem acesso às planilhas e tudo mais, pode fazer o teste. Você vai chegar numa média de 70, 75, 80 litros de ar por minuto. Aquele cálculo teórico que a gente faz de 40 litros de ar por minuto é mais ou menos o cara sentado na sala, tranquilo, né? Sem preocupação, sem coração, sem adrenalina batendo, sem ele estar nervoso, sem ele estar no calor, sem ele ter que fazer força e um monte de coisa. Quando o cara começa a ficar com adrenalina, nervoso, fica com pressão em cima dele, calor, produto que ele vai ter que pegar, vai ter que desgastar, tá com roupa química, tá com roupa de incêndio, tá com um monte de coisa, velho.
o consumo de ar desse cara, necessariamente ao utilizar o equipamento de proteção respiratória, vai lá em cima. E se somado a isso, se ainda tiver perda de ar por conta da barba, deslocamento da peça facial, esse tipo de coisa, cara, você está no sal. Você está no sal. Você não consegue ficar seguro, tudo bem? Em função disso. Então, qual que é a ideia por trás disso aqui? É mostrar que existe sim um fundamento, tá? Fundamento, hoje todo mundo quer evidência, quer ciência e um monte de coisa. Então, existe sim fundamentos científicos, fundamentos normativos, fundamentos técnicos para justificar a necessidade de fazer a barba quando se utiliza o equipamento de proteção respiratória. Tudo bem? Eu estou dizendo aqui de atividades, né, sejam elas de emergência ou sejam atividades que são necessárias a utilização de equipamento de proteção respiratória. Aí você vai falar assim, tá, tudo bem, eu não tenho barba, mas de repente alguém tem, né? Você vai ter que orientar. Obviamente, dentro do programa de proteção respiratória da empresa, alguma política de barba ali vai estar determinada. O profissional que desenvolveu, o profissional que aceitou, o profissional que concordou com esse programa de proteção respiratória, então ele vai determinar ali a política de barba. Mas, né, entenda aqui que eu estou falando para bombeiros, né, técnico de segurança e tudo mais. Então a ideia é justamente mostrar quais são as características e o porquê, né, é importante a gente pensar no uso de barba. Tá, com a barba sempre bem feita, se você não fizer todo dia, mas tem que ter um critério, né, a cada 24, 48 horas, isso aí vai depender de quem vai desenvolver o próprio programa de proteção respiratória, as pessoas que ali estão envolvidas. Tudo bem? Então, eu acredito que seja isso justamente para esclarecer. O problema vai ser no longo prazo. O problema vai ser porque a gente está aumentando a concentração. O nosso tempo, né, lembra que o efeito é igual a concentração multiplicado pelo tempo, o tempo necessariamente está aumentando. O tempo previdenciário, o tempo em que a gente tem que contribuir para conseguir aposentar, está aumentando necessariamente. Então, o que a gente precisa fazer? Controlar essa concentração. Já pensando no uso do equipamento de proteção individual, como que a gente garante a eficiência do equipamento de proteção respiratória? A partir de testes realizados. Esses testes, por sua vez, são realizados nas pessoas com a barba feita, né, no tamanho correto e tudo mais. Feito isso, você teria que reproduzir essa mesma condição no seu ambiente de trabalho no dia a dia. E o que seria? Estar com a barba feita para garantir, para reproduzir a forma que foi feita nesse fit test. Perfeito? Então essa é o tema central da Super Live hoje, e principalmente pensando em respiradores com elementos filtrantes, onde você vai ter que fazer a pressão negativa, você vai ter que puxar o ar e ele vai sofrer aquela resistência mecânica até que ele venha e consiga adentrar nas suas vias respiratórias. Tudo bem? Obviamente que eu não falei aqui dos tipos de contaminante, tamanho de partícula, tempo em que a partícula fica em suspensão, micras e aquela coisa toda, tá bem? Por quê? Porque aqui a Super Live não dá tempo, não tem como fazer, não tem nem tamanho, né, para a gente fazer isso aí, para escrever em algum lugar e tudo mais, mas tudo isso aí vai estar dentro do Ciência do Fogo no módulo específico de proteção respiratória. Por isso, então, que se você já não tiver o link, se você ainda não tiver inscrito no intensivo do Ciência do Fogo, que vai acontecer a partir do dia 11, manda uma mensagem para mim que eu te mando o link para você se inscrever e já ganha uma Masterclass de proteção respiratória para bombeiros. Descobri esses dias aí que inclusive o link não está funcionando direito, mas já vou mandar por e-mail para todo mundo, vou mandar lá no grupo do WhatsApp também. Na hora que você faz a inscrição, você tem a opção de entrar direto no grupo do WhatsApp, tá bem? Eu vou mandar lá também o link da nova página. Eu fiquei sabendo essa semana que tá ruim, mas tá ruim, nós fazemos outro lá, mas você já vai ter acesso a 4 horas de conteúdo disso aí, beleza? Eu queria até colocar o link aqui, eu não consigo colocar o link aqui só pelo fato de eu não saber, tá? Eu não sei anexar o link aqui. Mas manda uma mensagem para mim, manda um DM aí para mim, tá? Que eu já mando para vocês o link. E aí vocês entram no grupo do WhatsApp, vocês vão receber Masterclass e tudo mais. Então, já se inscrevam no intensivo do Ciência do Fogo. E depois, né, obviamente, aí vai estar aberto Ciência do Fogo, caso vocês queiram todo esse módulo, tudo isso aí da proteção respiratória, desde a toxicologia,
limites de tolerância, tamanho de partícula, cálculo de volume de ar no cilindro, essas planilhas aí de consumo diário, essa coisa toda, tudo bem? Vai estar lá dentro do nosso curso. Então vai ser um curso muito completo para técnico de segurança do bombeiro, para fazer gestão de risco, desde a gestão de risco até o atendimento da emergência, tudo bem? Para a próxima Super Live, que vai ser na terça-feira que vem, eu vou aprender, eu vou fazer um cursinho aí, eu vou aprender como que eu faço para deixar o link aqui para vocês já acessarem já a partir da live, tudo bem? Mas já subo ela pro YouTube, vocês vão ter acesso lá também, mas eu agradeço aí a participação de cada um de vocês, tudo bem? Vou deixar salvo aqui no meu perfil, e qualquer necessidade que vocês tenham aí, já me chamem, e eu espero todo mundo aí no intensivo de produção respiratória, na verdade no intensivo do Ciência do Fogo. Vai ter a produção respiratória dentro, vai ter uma aula de produção respiratória no intensivo, né? Uma aula de cada módulo do curso que está lá dentro. Então eu aguardo por vocês. Fechou? Fiquem com Deus aí, um abraço a todos e até terça-feira que vem, ou até a caixinha de perguntas se eu fizer essa semana aí. Fechou? Um abraço, até mais.